A Deus seja a glória, tom da honra e o nosso louvor. Seja bem-vindo à casa de Deus. É um prazer tê-lo aqui. O nosso bom Deus se agrada muito com a sua presença. O nosso Cristo Jesus, a esse a quem cantamos, ao nosso Deus Pai e Santo Espírito, está feliz com a sua presença. Eu também. É um privilégio tê-lo aqui. Como agradecer a Deus tantas bênçãos, mas também como agradecer a Deus pelas lutas. Isso não será o tema do sermão, mas antes de iniciar a mensagem, eu não posso deixar de mencionar a situação que tem acontecido no Espírito Santo. O estado do Espírito Santo está padecendo e é algo que chega a nos chocar, na verdade nos choca. E me ocorreu um pensamento ali no fundo, no momento de oração, e me lembrei, vocês já se ouviram falar disso também, do que será quando a mão de Deus, do Espírito do Senhor, se retirar deste mundo. Quando a porta da graça estiver fechada, a Bíblia assim o diz, o Espírito de profecia também. O que será? Eu creio que isso que nós estamos vendo lá serão breves lampejos. Amados, não percamos tempo com este mundo. Nós vamos trabalhar isso essa noite. Eu também não posso deixar de pedir para uma jovem de 25 anos, a Louise. Amanhã, às 7 horas da manhã, ela estará fazendo uma cirurgia no seu crânio, no seu cérebro, para retirar um tumor que está mais ou menos do tamanho de uma laranja. A igreja estará reunida desde as 6 da manhã, não aqui, mas através pela internet, com os 10 dias de oração e 10 horas de jejum, no sábado próximo, sem isso no próximo. Na sequência, eu convido os irmãos que estejam orando por esta jovem. Orem pelos seus pais, que estão também muito angustiados. É filha única. Eu coloco esses pedidos também. E também pelo Tiago Leão, que é membro desta igreja. Estou conversando com ele. Ele está fazendo um evangelismo na Ucrânia. Aceitou o desafio, um desafio tremendo, pois ele tem que falar em inglês. O intérprete traduz para a língua ucraniana sobre Daniel e Apocalipse. Então, imaginem a ansiedade desse homem. Mas, graças a Deus, tenho conduzido e guiado. Vamos orar por ele também. Eu peço que você feche os olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Bondoso Deus. Nós vamos abrir a sua palavra agora. Um motivo de total reverência de nossas vidas, de nossa parte. E peço que o Senhor esteja sobre nós, derramando o seu Espírito para que possamos, de uma maneira plena e convicta, aprender de sua palavra. E venho lhe pedir por esses 3 pedidos, ó Pai. Pelo estado do Espírito Santo, onde irmãos nossos estão lá sofrendo, igrejas estão sendo fechadas para não correr o risco de algo pior. Esteja com esse povo, esteja com a consciência desses líderes, para que ajam rapidamente. Também esteja, Pai, com a Louise, com os médicos e seus pais, nesse procedimento cirúrgico delicado. Esteja também com o Tiago, nesse evangelismo, para que ele possa ser ungido e capacitado por Ti. É o que pedimos e lhe agradecemos em Seu nome. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler dos versos 14 ao 22. Nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Nós não vamos estudar o aspecto profético, eu não vou explicar profecia para vocês. Isso vai ser em outro momento, quem saiba. Nós vamos entender o aspecto, aplicar aspectos espirituais, retirar lições, 3 importantes lições para a nossa vida espiritual, do contexto em que vivemos hoje. Nós vamos estudar hoje sobre uma síndrome. Você sabe o que é uma síndrome? Eu conheço bem algumas síndromes. Não sou, mas não trabalho mais com a fisioterapia. Eu me lembro que muitos pacientes que vinham me consultar tinham a síndrome do túnel do carpo. Mas antes de explicar um pouquinho sobre isso, eu quero ler uma definição interessante. Síndrome: conjunto de sinais e sintomas observáveis, você identifica isso no seu corpo, você sente, observa, vê, de vários processos patológicos diferentes,
Como, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação, que eu já vou explicar para vocês, que normalmente não tem uma causa específica. Então, o que acontece? Os músculos têm tendões, esses tendões movimentam os seus dedos, e esse movimento de ir e voltar dos tendões, ele passam pelo túnel do carpo. Ele tem que ser muito bem lubrificado, muito bem alongado, preparado para que ele não venha a ter problema. Então, normalmente, quando você faz um esforço repetitivo, essa síndrome, com o tempo, pode vir, mesmo cuidando, diminui essa incidência, porém, acontece também. Existem síndromes também que envolvem a sua psique, o seu aspecto emocional, e eu acho que vocês já ouviram falar da síndrome do pânico, correto? Envolve também os aspectos emocionais. Muitas vezes, o que conjunta isso, o que faz as causas, são um pouco desconhecidas. Você pode argumentar de várias causas, várias coisas que levam a isso. Então, síndrome é uma maneira de identificar algo, sintomas característicos. E hoje nós vamos estudar sobre uma síndrome muito presente na Bíblia, mas que não tem o nome de síndrome, mas intitulou-se assim, síndrome. Sabe de quem é essa síndrome? Síndrome laodiceana. É uma síndrome real que permeia nossas vidas e pode nos destruir. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês essa noite, a síndrome laodiceana. Por isso, vamos ler o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 3, versos, do verso 14 em diante. E assim diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. O Amém aqui é Jesus, meus amados. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz: conheço as tuas obras, Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de o quê? De vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio também para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, representa um período. E para aqueles que não sabem, nós estamos vivendo esse período. São 7 igrejas no livro do Apocalipse. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, e a 7ª de Laodiceia. E adivinhem, nós já estamos, profeticamente falando, no período da igreja de Laodiceia. Eu quero trabalhar com vocês hoje alguns aspectos psicológicos, emocionais, que o povo da igreja de Laodiceia vivia na época em que João escreveu, inspirado por Deus, que são as mesmas características emocionais e psicológicas que podem ou nos construir rumo ao céu, ou nos destruir rumo a essa caminhada rumo ao céu. É interessante notar que, nesta época, a igreja de Laodiceia ficava na cidade que tinha o mesmo nome, por isso Laodiceia. Ela se situava na Ásia Menor, à margem do rio Lico, nome interessante desse rio. Antíoco II colocou o nome de sua esposa e irmã Laodice, por isso Laodiceia. Aquele povo era um povo rico, possuíam ovelhas de lãs escuras e eram transformadas em roupas muito bonitas e lustrosas. A economia era muito aquecida,
Também a parte médica, principalmente ligado à área oftalmológica, era muito apurada. Eles produziam um colírio da Frígia com um grande valor medicinal. E em decorrência desses fatores, aquela região era muito abastada. E apesar de possuir tudo isso, aquele povo demonstrava certos transtornos psicológicos, se assim eu posso dizer, transtornos emocionais, que os fazia não firmar os seus passos. É por isso que o texto bíblico diz que eles não eram frios e nem quentes. Eles eram o quê? Mornos. Não tinham atitude para o sim ou para o não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia adota um método historicista para estudar as profecias. É por isso que nós cremos que a Igreja de Laodiceia, como eu disse para vocês logo aqui no início, ela está caracterizada no período de nossos dias. Pesquise isso. Existem estudos bíblicos, informações, livros que trabalham sobre isso. Se aprimore, aprofunde os seus conceitos e conhecimento nesse aspecto. A parte teórica é muito importante para nós entendermos melhor. E os transtornos psicológicos do passado são classificados hoje, que o povo tinha, também da mesma forma. Nós podemos dizer que Laodiceia naquela época era uma cidade ou região pós-moderna. Hoje nós vivemos num período pós-moderno, concorda comigo? As mídias divulgam isso, os estudos divulgam, não é? Então, na época também, Laodiceia estava no ápice. Era o centro além do econômico, desses conhecimentos. E aquelas mesmas características que estavam lá, permeiam os nossos corações, meus amados. Permeiam a nossa alma. E a primeira característica que me chama a atenção, e nós já vamos ir ao texto bíblico para identificar melhor, é que o povo laodiceano, como também nós que temos características do povo de Laodiceia, era a indecisão emocional. Analise comigo o que eu estou te dizendo, antes de irmos ao texto. Quantas vezes nós somos indecisos emocionalmente num mundo que nos turbina, que nos estimula e que diz que para você ser algo você tem que ser X, vem outra coisa você tem que ser Y, e aí você muda, você perde sua estabilidade. Se você não tem uma boa base emocional, você se perde, inclusive espiritualmente. Vamos confirmar isso no texto bíblico? Vamos reler os versos 15 e 16 e olhe com esse prisma de indecisão emocional no que vamos ler. O texto bíblico diz, versículo 15, de Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, Jesus estava dizendo, que nem és frio e nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estão percebendo essa indecisão emocional daquele povo? Os problemas psicológicos provocados pela pós-modernidade dos dias de hoje são idênticos, semelhantes a essa condição vivida no povo de Laodiceia. Hoje nós convivemos com indecisões emocionais, nós convivemos com inconsciência desse estado, nós não às vezes conseguimos identificar, e por isso, e com certeza, procuramos profissionais que possam nos ajudar. Mas também essa inconsciência, essa indecisão afeta o nosso meio espiritual, a nossa vida espiritual. E sabe o que isso gera, meus amados? Um verdadeiro vazio emocional e principalmente espiritual. E apesar de não existir essa filosofia regente na época em que foi se escrito, Laodiceia sofria desses transtornos também. São pessoas sem uma decisão firme do que são. E é isso que nós identificamos hoje. Quantas pessoas sofrem? Quantas famílias sofrem por isso? Isso mostra como o povo laodicense se sentia. O laodiciano, ele tem uma fraca profissão religiosa em decorrente de sua indecisão. A vida religiosa do laodiciano, que a Bíblia aponta que é uma característica nossa, inclusive nós vemos isso em nossa igreja, infelizmente, aponta uma indecisão religiosa. Por mais que você possa ser adventista do sétimo dia, batista, católico, nós muitas vezes, mesmo estando em nossa fé, incorremos no risco de estarmos indecisos ali.
Um laodiceano, com uma das principais características, ele não sabe se é um cristão ou se não é, mesmo estando na igreja. Se deve agir como um cristão ou não deve agir como um cristão. Não, aqui eu não posso agir como um cristão porque, nossa, eu tenho que me portar assim. Como isso? Ou só age como um, em alguns momentos, em outros momentos também não. Tem uma ilustração interessante, ela é meio boba, mas nos ajuda a fixar esse conceito. Você já ouviu falar do crente Raimundo? Você conhece? Ele é membro aqui dessa igreja. Vocês nunca conheceram Raimundo? Eu vou explicar um pouquinho Raimundo e vocês vão conhecer. Ele é o mesmo, aquele que você, quem sabe, já ouviu. Com um pé na igreja e outro no mundo. É bobo, não é? É bobo. É uma coisa assim que você fala, pastor. Mas de fato, muitos de nós podemos ser crentes Raimundos. Com um pé na igreja e um pé no mundo. Incerto quanto às suas práticas religiosas. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Existe uma outra característica, além dessa incerteza emocional e espiritual do povo laodiceano, que me chamou a atenção e que está no verso 17, que é a inconsciência do seu estado. Vamos ver o texto bíblico e vamos tentar aplicar isso para nós. O verso 17 de Apocalipse capítulo 3 nos diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas aí Jesus diz, e nem sabes que tu é o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como vocês pensam, ou como vocês acham, supõem que os laodiceanos pensam? Como é que nós conseguimos imergir na mente de um laodiceano e identificar a maneira como ele pensa? Sabe, meus amados, os laodiceanos, na época, eles eram ricos e eles literalmente não precisavam de nada. E esse estado os colocou numa situação muito difícil. Porque viviam tão bem e se achavam que não precisavam de mudar de vida, acomodados, eles consideravam que tinham tudo, mas quando não tinham nada. Achavam que tinham tudo, mas não tinham nada. O texto bíblico foi categórico, pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas Jesus vai lá, tira essa venda dos olhos dele, ou pelo menos tenta tirar, porque às vezes fala, eu estou falando aqui, às vezes não toca o coração de alguém. Mas diz que ele era o quê? Pobre, um miserável, ele era cego, ele era nu. Achava que era rico e era pobre. Achava que estava bem vestido, bonito, abafando aí, e estava o quê? Nu. Essa inconsciência, meus amados, provoca distorções em nossa percepção. Analisem essa expressão, distorções de percepção. Às vezes você acha ou percebe que você está indo por esse caminho positivo, mas quando você se dá conta, é o oposto e você só se afasta. Isto é classificado como uma ilusão ou alucinação. Você já viu alguém alucinado? O alucinado vê coisas que não existem. E se você também tem ilusões, a ilusão é algo ilusório. Estou redundante, chovendo no molhado na expressão, mas não existe. Existe uma ilustração interessante. É a ilustração do bêbado versus realidade. Eu gostaria de ler na íntegra para vocês, para não fugir com as palavras. Diz assim, bêbado versus realidade. Esse estado psicológico, preste atenção, esse estado psicológico, se atenta a esse aspecto emocional psicológico. Esse é o ponto importante da mensagem. É melhor descrito como aquele bêbado que quando está no bar com os amigos, tudo está às mil maravilhas. Ele é o homem mais feliz do mundo. Já viu alguém conversando no bar? Eu já vi. E é interessante. Se gabam, contam histórias, às vezes verdadeiras, mas ali eles são os caras. Inclusive desenvolvem boas amizades. Mas, cuidado, olha o que diz aqui. Mas a verdade é que ele, este bêbado, pode estar à beira da morte por causa de uma cirrose. Você já viu uma pessoa falecendo por cirrose?
Não só ele sofre, eu já pude acompanhar, mas a família inteira sofre. Eu nunca me esqueço, quando eu fui prestar meu primeiro vestibular para fisioterapia na UEL em Londrina, um amigo foi comigo prestar vestibular para medicina. Eu acho que ele não fez nem a primeira prova, ele teve que voltar, porque o pai dele havia falecido. Por o quê? Cirrose. O ponto aqui não é cirrose não, meus amados. O ponto é esse daqui. Assim também pode ser o crente laodiceano. Este bêbado estava a ponto de perder o seu emprego, de perder a sua família por suas atitudes, mas não conseguia o quê? Enxergar, ele estava perdido, ele achava que era X o bom, mas ele era o quê? Um doente, ia perder a vida, estava perdendo a família. Enquanto estamos aqui, somos uma coisa, mas quando na verdade a realidade é outra, assim que é o cristão, o laodiceano, né? Se dá para dizer cristão. Isso também, meus amados, escutem o que eu vou lhes dizer. Isso também é uma demonstração de um coração vazio, um coração sem Deus. E falando em coração vazio, uma terceira característica do povo laodiceano, que pode ser a sua característica e a minha característica, se não cuidarmos, é o vazio emocional e o vazio espiritual. Vamos ler o verso 18. Apocalipse 3, verso 18. Olha como a Bíblia, nas entrelinhas, e nem entrelinhas, está claramente dizendo características emocionais, psicológicas claras do povo laodiceano, que é o que permeia os nossos corações também, ou podem permear. O texto bíblico diz sobre o vazio: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo, é a fé, e ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos para que vejas. Vem cá, o texto bíblico pediu para comprar ouro refinado no fogo e vestes. Vem cá, o laodiceano que estava ali, ele não achava que estava vestido? Ele não achava que estava rico? E qual foi o conselho de Cristo Jesus, o meu e o seu Salvador? Compre, se enriqueça, e esse ouro meu é de graça. Melhor do que esse ouro, essa riqueza que você tem buscado neste mundo. Vocês estão vendo que muitas vezes nós caminhamos num contrassenso, meus amados? Caminhamos numa vida vazia, destituída de um sentido verdadeiro para nós como cristãos. Se você é um profissional e tem planos e metas, se você não segui-los, sua vida profissional será uma vida vazia. Com amizades também, se você não alimentá-las, será uma vida vazia. Se você tratar os seus amigos de uma maneira irrelevante, acontecerá isso. Mas espiritualmente, meus amados, o que Jesus está falando é: vocês que me ouvem, vocês podem, e eu também, estarmos achando que estamos cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento bíblico, mas na verdade, nós estamos pobres, cegos e nus. Isso é algo muito sério, meus amados. É algo muito sério e precisa ser relevante para nós. O vazio espiritual que demonstrou-se aqui no verso 18 mostra claramente como o laodiceano é. Ele se diz vencedor, se diz abençoado, mas sem Deus, sem Cristo, ele não é nada. Hoje também é assim. Devemos cuidar, meus amados. Existe um exemplo, uma frase na verdade, não um exemplo, mas uma frase no livro Atos dos Apóstolos, página 463, é uma simples e curta frase, mas olha a importância e significância nesse contexto que estamos estudando. Diz assim: os santos que são escolhidos por Deus, não é que são perfeitos, são os escolhidos por Deus, eu e vocês, nunca se consideram suficientemente bons a olharem para si mesmos. Eu vou repetir: os santos nunca se consideram suficientemente bons a olharem a si mesmos. Sabe o que acontece com o povo de Laodiceia, ou o cristão laodiceano? Ele olha para ele e se sente o tal. Eu sou o suficiente, o que eu vivo está bom. Amados, entendam uma coisa essencial: nunca, mas nunca nós podemos nos dar ao luxo
de se sentirmos assim, agora eu estou bem. Não que você não vai aproveitar do momento espiritual que você vive, mas você não pode se ensoberbecer e achar que está bem com Deus. Cuidado com esse estado, ele é perigoso. Satanás vem te dar uma rasteira, e ele é muito bom nisso. Ele é excelente nisso. Satanás é fenomenal em nos enganar. Sabe, queridos, essa situação, o vazio espiritual, os deixa justos aos próprios olhos. Você, se for um laodiceano, ou podemos estar numa condição de laodiceanos, sentimos justos, mas não conseguimos enxergar, quem sabe, a justificação pela fé. Sabe o que acontece? Se possível, a pós-modernidade apagaria o conceito de pecado no dicionário do laodiceano, de tão, às vezes, orgulhoso. Sabe, queridos, a indecisão emocional que nós estudamos aqui no texto, do cristão ser morno e não ser frio ou quente, que Jesus estava a ponto de vomitar da boca, essa indecisão emocional que pode estar permeando o seu coração ou está passando por sua vida, esta inconsciência do seu estado. Quantas vezes você esteve num sermão ou lendo um livro e quando você leu aquilo lá, falei, pá, meu Deus, eu não estava enxergando isso. É isso que o texto está dizendo. E o vazio, meus amados, emocionais e espirituais, são marcas contundentes que vivemos no período da igreja de Laodiceia, que a profecia está se cumprindo aos nossos olhos, mas embotados, anestesiados pelas comodidades da época de Laodiceia, da pós-modernidade, nós somos alvos de Satanás. Eu vou fazer vocês pensarem em algo. Eu estava estudando sobre isso e li certa vez, no Espírito de Profecia, falando que Satanás estava ao lado dos líderes quando foi ser aprovada a legalização da bebida alcoólica. Foi ele que instou pessoalmente na mente dos líderes políticos para que, sim, pode beber bebida alcoólica. Então eu pergunto para você, se Satanás estava lá, nessa época, no período já da igreja de Laodiceia, porque profeticamente falando, em termos de tempo, a igreja de Laodiceia, aconteceu esse fato já nesse período. E as outras situações do mundo pós-moderno, que nós vemos que parece que não são nada, mas nos influenciam, nos embotam, e você acha que você está bem, mas quando você vai ver, pode estar com uma cirrose. Queridos, nós não podemos mais brincar. Estamos, de fato, às vésperas dos últimos tempos. O pastor Paulo Bravo, no último sermão de quarta-feira, relatou isso muito bem. Os sinais, eles vêm acontecendo. Mas de um tempo para cá, esses sinais estão mais rápidos, mais potentes, mais contundentes e mais claros. Isto é, a Bíblia diz categoricamente que às vésperas do tempo do fim, como uma grávida que está para dar à luz, que as dores de parto acontecem com maior frequência, dor e intensidade, estaria prestes a ganhar o filho, assim seria a volta de Cristo. É o que está acontecendo. E eu pergunto para nós, vamos continuar na incerteza e ilusão dessa condição laodiceana? Sabe, meu querido, o mais sábio que nós devemos fazer é reconhecer que vivemos primeiro neste período e que somos, por segundo, susceptíveis a isso, ou quem sabe terceiro, estamos sendo laodiceanos. Eu gostaria de concluir esta mensagem com vocês. Nós precisamos, meus amados, literalmente, fazer uma análise pessoal e ver se temos alguns desses problemas psicológicos, como a indecisão emocional e a indecisão espiritual, característica clara, distinta de um laodiceano. Precisamos ter a percepção e um olhar real para nós, para vermos se estamos tendo inconsciência de nosso estado real, de nosso estado real, isto é, achando que conhecemos o que estamos vivendo, mas não sabemos. E até mesmo, meus amados, para identificarmos se estamos vazios espiritualmente. Como você está? Pergunte a si próprio. Faça essa avaliação.
Nós precisamos pedir forças a Deus, meus amados. Pois ao vencedor, o que Deus dará? Vamos ler o versículo 21. O que diz o verso 21? Há uma esperança para nós. Na verdade, a partir do versículo 19. A despeito dessa situação laodiceana que podemos estar vivendo, ou vivemos de fato, concretamente, existe uma esperança. E Cristo diz no verso 19 até o 22 assim: eu repreendo e disciplino a quantos eu? A quantos eu? Por acaso a quantos eu odeio? Meu Deus do céu, meus amados, que pai que vai corrigir o filho sem amor? Pode acontecer, mas isso não acontece lá em casa. Graças a Deus. Que pai que não vai corrigir o filho com amor? Jesus está aqui nos corrigindo com amor. E ele diz ainda, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando isso para quem? Para a igreja de Esmirna? Para a igreja de Éfeso? Para a igreja de Tiatira, de acordo com a profecia bíblica? Não. Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, isto é, para mim e para você. Porventura esta noite você sentiu Jesus bater no seu coração em algum aspecto que nós trabalhamos? Você sentiu Jesus batendo a porta do seu coração para você analisar como você está emocionalmente? Porque a sua saúde psicológica afeta diretamente a sua saúde espiritual. Por que você acha que o inimigo ataca a gente com bombardeios no aspecto alimentar para nos embotar, no aspecto de mídias para nos ocupar a mente e a gente não conseguir ter concentração, vontade e desejo de buscar a Deus? Estratégias do inimigo, meus amados. Se porventura você se identificou com uma dessas características, eu digo para você algo: não desanime, porque Jesus diz que está à porta e bate, e no verso 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ele exorta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós estamos estudando a lição da escola sabatina, e quem que inspirou a Bíblia? Deus Pai, Deus Filho ou Espírito Santo? Foi a ação do Espírito Santo. Claro que eles são interdependentes. Por mais falho e pecador que eu sou, quem me usou para falar para vocês? O Espírito Santo. A pergunta que eu faço para vocês é: até quando nós vamos fechar os nossos olhos e sermos laodiceanos neste mundo? Você não pode ter vindo a essa igreja em vão. Quais são as decisões e escolhas que estão flamejando em seu coração? Amanhã, por exemplo, eu estarei começando uma desintoxicação alimentar. Eu preciso mudar alguns aspectos em minha vida de saúde. Quem sabe você precisa de fazer um jejum de uma mídia, por exemplo. Aproveite amanhã, nós começamos os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Faça planos com Deus. Deixe de ser um laodiceano, ou deixe de ter sintomas de um laodiceano, e corra para os braços de Cristo, porque Ele está abrindo a porta. Ele está na porta do seu coração. Não é nem na porta da casa, é mais íntimo, é na porta da sua vida. Eu quero, quando a porta da graça se fechar, estar em pé, ao lado de Cristo. Não deixemos isso para o final, meus amados. Nós não podemos deixar isso para o final, porque pode ser tarde demais. Quem foi que disse tudo isso que eu vos falei? Vamos ler o verso 14 novamente. Abram suas Bíblias no versículo 14. A segunda parte do verso diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E só para te comprovar biblicamente que é Jesus, abra sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 5. Olha o que nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel o quê? Testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano rei da
terra. Meus amados, nada mais, nada menos que o soberano rei desta terra, desse universo, falou com você essa noite. E lhe pediu, humildemente, com muito amor: filho, eu estou batendo na porta do seu coração. Eu não quero mais que você seja um laodiceano. Eu quero que você seja um cristão. Eu quero que você seja um homem, uma mulher que será digno de receber o galardão. Meus amados, não percamos a vida eterna por besteira. Eu quero te fazer um convite. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero fazer um convite para você que está aí sentadinho. Que aspectos você precisa permitir Deus entrar na sua vida, para que Ele limpe? Não tente limpar antes, você não conseguirá. Ele está batendo a porta para o povo de Laodiceia. Você nunca vai ser perfeito para Jesus bater a porta do seu coração. Você vai ter que abrir a porta sendo um laodiceano. Aproveite esse momento. A porta da graça não se fechou. E Cristo diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, que Ele só não voltou por causa da sua misericórdia, porque Ele nos ama. Eu convido a você a se levantar para orar comigo. Nós vamos terminar essa mensagem. E eu vou te dar 1 minuto para que você ore com Deus, particularmente. Pense no que nós falamos. Entregue sua vida a Deus. E no final eu vou orar com vocês. Pai, nosso amigo, que tocou os nossos corações essa noite, bendito seja o seu nome, por ainda nos amar. Na verdade sempre irá nos amar, mas por ainda ter misericórdia. Senhor Jesus, eu venho lhe pedir humildemente, para mim e para os seus filhos que estão aqui e que nos assistem na internet, pelo amor do seu Filho Jesus, nos desperte. Nós permitimos que o Senhor enturjeça as nossas vidas, para que possamos deixar de ser laodiceanos, ou deixar de ter alguns sintomas de laodiceanos, e tenhamos estabilidade espiritual, certeza espiritual, e ficamos cheios e não vazios do Senhor, Pai. Fortaleça esses corações, essas almas que estão aqui, essas almas que escutam essa mensagem e carecem de sua misericórdia. Novamente eu reitero o pedido feito no início, ó Pai. Sê com seus filhos que sofrem no estado do Espírito Santo. Sê com essa jovem que fará novamente fará a cirurgia amanhã. Sê com Tiago na Ucrânia. E sê com nossas vidas, ó Pai. Pelo amor de seu nome, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.